Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 13, vamos conversar aqui um assunto. Diz assim a palavra, igreja: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oremos ao Senhor. Pai, quero te louvar por essa palavra. Fala conosco nessa noite. Ministra ao nosso coração, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos declarar a nossa dependência, a nossa gratidão a ti, Senhor. Sabemos que a tua palavra, ela é vida. A tua palavra, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, Pai. Te pedimos agora que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, o título dessa mensagem é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Todos nós queremos, eu e você, queremos ser este homem que servimos a Ele do fundo do nosso coração. Em Atos capítulo 13, versículo 22, Paulo diz aqui que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Paulo está falando, ele era alguém a quem o Senhor tinha prazer. Olha que coisa linda, ele ser reconhecido, este homem. Nós costumamos pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido para se arrepender quando pecava. Mas há muitos outros que também eram prontos para se arrepender e não foram chamados homens segundo o coração de Deus. E obviamente que o quebrantamento é importante. A Bíblia diz que Deus, Ele quer que nós sejamos quebrantados. O homem de dura cerviz é o coração quebrantado. Outros dizem que ele era um adorador. A pessoa fala, por isso tinha uma posição especial. As pessoas falam, mas há muitos outros adoradores nas Escrituras, e eles não são chamados de homens, um homem segundo o coração de Deus. Então o que havia de especial em Davi? É isso que eu quero compartilhar nessa noite. Esta palavra, ela falou muito forte ao meu coração nesta tarde, de ontem para hoje. Eu estava meditando nesta palavra. Na verdade, ele não era rei ainda quando Deus se referiu a ele como homem segundo o seu coração. Não era rei. Bota para mim aí 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. Ó Senhor, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Certamente aqui nós podemos ver que todos os filhos de Deus estão debaixo do seu favor. Eu e você estamos debaixo do favor de Deus. São amados, nós somos amados, nós desfrutamos da bênção do Pai, mas aquele que lhes dão prazer, nós precisamos ser esse homem que damos prazer ao Senhor Jesus. E Davi era alguém em que Deus tinha prazer. Ele era segundo o coração, o seu coração. Então Deus tinha prazer. 1 Coríntios capítulo 28, verso 4: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, olha aí, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Deus se agradou e fez de Davi rei, porque o Deus tinha prazer em Davi. Eu quero compartilhar isso. Primeiro, Davi, ele amou a casa de Deus. Glória a Deus. 1 Crônica capítulo 17, versículo 1. Davi disse a Natã o profeta: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda.
Então Davi, ele queria fazer uma casa para Deus. Entretanto, escute isso, o mais impressionante é que Deus mesmo diz no verso 6, que ele nunca havia dito a ninguém que queria uma casa. Mesmo assim, Davi havia percebido o coração de Deus. Nós precisamos ter essa percepção de também conhecer o coração de Deus. Eu sei que Ele conhece o nosso coração, conhece ou não conhece? Mas nós também temos que ter essa percepção. 1 Crônica, capítulo 17, está aí. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Davi aqui, ele percebeu o coração de Deus, sem o Senhor jamais ter falado o que queria. Às vezes acontece nas nossas vidas, Deus, ele nos abençoa somente através do meu e do seu pensamento, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele percebe o coração de Deus quando a sua vontade está revelada na Escritura. É algo assim muito bom. Mas descobrir o coração de Deus quando Ele nunca revelou a ninguém, o coloca numa posição especial. Tão bom quando nós oramos ao Senhor, temos o Espírito Santo e nós conhecemos o coração de Deus, sabemos o que Ele quer para nossas vidas, fazemos o melhor para Ele. Tão bom, se queremos ser homens segundo o coração de Deus, pega essa aí, precisamos ter um coração para a casa de Deus. Não tem como ser um homem segundo o coração de Deus, se não tem um coração para a casa de Deus. Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse que Ele mesmo está edificando a sua igreja. Quem está edificando a igreja? O Senhor. A obra do Senhor nessa dispensação é edificar a sua igreja, a casa de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer uma igreja azeitada, cheia do Espírito Santo, comprometida, cheia de intimidade, compromisso com Ele, para que através desse compromisso, dessa intimidade, o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. Então a obra do Senhor nessa dispensação é essa: edificar a igreja, a casa de Deus. Há muitos, porém, que dizem que querem o Senhor, mas rejeita aquilo que Ele está fazendo. Então, amados, você não pode ser pelo Senhor e desprezar a igreja. Não podemos. Eu sou pelo Senhor e desprezo a igreja. Não. O Salmo 23, 6, Davi diz: bondade e misericórdia. Olha aí a palavra. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha a palavra. Então veja que a casa do Senhor está claramente relacionada com a graça e favor. Então o resultado da graça é um anseio pela casa de Deus. Esse é o resultado. Nós precisamos avançar em nossas experiências espirituais, até entendermos o valor da casa e podermos permanecer ali. Então a revelação da casa de Deus é certamente o sinal de maturidade espiritual. Quem tem essa revelação da casa de Deus é uma pessoa madura. Eu li os Salmos quando começamos esse culto, o Salmo 27:4. Davi, ele faz uma oração poderosa. Olha a oração de Davi: uma coisa peço ao Senhor, uma oração, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Ele está orando todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele anseia por viver na casa de Deus. Nós precisamos ter o nosso tempo, a mesma atitude com o templo de Deus, hoje que é a igreja. É muito importante. O Salmo 84, versículo 1 e 2 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam ao Deus vivo. Aleluia. Depois do verso 4, ele prossegue dizendo: bem-aventurados que habitam em tua casa, louva-te perpetuamente.
perpetuamente. Aleluia. Nós estamos aqui para celebrar, para louvar ao Senhor, para declarar que Ele é Rei, que Ele é poderoso, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dizer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Dizer que nós elevamos a nossa voz para o alto e sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. É esse Deus. O verso 10 ele afirma: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Que palavra, irmãos! Se ele não pudesse habitar na casa de Deus, estaria satisfeito de apenas ficar na porta, irmãos. Valorizar, estarmos juntos como igreja, glorificar o nome do Senhor, vencer os obstáculos e as adversidades que surgem na nossa vida. Nós não servimos ao Senhor porque tudo vai bem, nós servimos porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então isso é revelação, isso revela o coração de Deus para com a casa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque um dia ele descobriu o que estava no seu coração: sua casa. Nós temos que amar, estarmos aqui. Historicamente, Davi escreveu o Salmo 132, no tempo em que fugia de Saul. E naquele momento ele andava errante pelo deserto, junto com endividados e descontente se juntaram a ele, andando com essa turma. E nessa situação, é compreensível que Davi orava para que Deus o livrasse dos inimigos e lhe desse um lugar para descansar. No momento de dificuldade, de adversidade, como igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que orar. Nós temos que clamar ao Deus Todo-Poderoso. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Momento de luta, temos que clamar. Muitos conquistaram na história, buscaram um lugar para si mesmo, mas Davi era preocupado com a casa de Deus. Eu e você precisamos ter essa preocupação. Nós temos uma grande responsabilidade. Essa porta está aberta. Amanhã pode chegar outro Antônio, outro Manuel, outro Joaquim, outro Pedro. Esta porta aberta, a igreja aberta, e ali chegaram uma pessoa aflita, precisando de ajuda e de socorro. Hoje nós já estamos aqui. Então ele fala nos Salmos, ele diz que ele queria encontrar uma morada para o poderoso de Jacó. Salmo 132, coloca aí para mim, versículo 1 a 5. Lembra-te, Senhor, o favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ele ali clamando, todos buscavam algo para si, menos Davi. Mesmo quando ele fugia, sendo caçado como um criminoso, escute isso, andando de um lugar para o outro, sem descanso, ele estava preocupado em edificar a casa de Deus. Aleluia! Quando temos o coração para Deus, temos o coração para a sua casa, irmãos. Pega essa aí. Quando temos um coração para Deus, nós temos um coração para a sua casa. Quando você trabalha para que a igreja avance, você está amando a casa do Senhor. Aleluia! Quando você se dispõe a liderar uma célula, você está amando a casa do Senhor. Quando você ajuda a consolidar um irmão novo na fé, você está amando a casa do Senhor. Quando você trabalha no encontro com Deus, você está amando a casa do Senhor. Quando você investe financeiramente na igreja, você está amando a casa do Senhor. Quando você vem com alegria aos cultos, você está amando a casa do Senhor.
pois quem ama ao Senhor, ama a sua casa. É assim, irmão, é desse jeito. Não adianta falar que ama só de boca, nós temos que ter atitude. Não adianta o marido falar que ama a esposa de boca e ele maltrata a esposa. Não adianta, não adianta. Então, pois quem ama ao Senhor, ama a sua casa. Segundo ponto, Davi amou a presença de Deus. Ei, nós precisamos ter esse coração, amar a presença, ter a sensibilidade, como nós vimos agora no louvor, a presença de Deus. Com toda a dificuldade, a adversidade, a presença de Deus foi muito forte aqui no louvor. Eu não sei você, mas eu senti a presença de Deus. Então no Velho Testamento, a presença de Deus era tipificada pela Arca da Aliança. Era assim. Então ele era chamada de trono de Deus. A presença de Deus habita a arca. É assim. Então simplesmente porque Davi ele fez da presença de Deus o centro da sua vida. É isso que eu e você precisamos fazer. A presença de Deus precisa ser o centro da nossa vida. Glória a Deus. Então isso é muito importante. Davi amava a casa de Deus e a sua presença. Saul foi levantado como o primeiro rei de Israel, você sabe disso, mas ele nunca ligou para a arca. Foi levantado, nunca ligou para a arca, ele nunca buscou um lugar para a presença de Deus. Saul era assim, ele buscou algo para si mesmo, mas nunca procurou um lugar para o Senhor. Mas quando Davi se tornou rei, ele não se sentiu bem em morar num palácio, enquanto a arca do Senhor morava numa tenda simples. Ele não se conformou. Ele não se conformou. 1 Crônica 17, 1 e 2. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, olha aí, disse ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Aleluia. Querido, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é com a tua vida. Faça tudo que está dentro do teu coração. A razão pela qual o Senhor se agrada de Davi, porque ele fez dos objetivos de Deus os seus objetivos. É assim que precisamos fazer dos nossos objetivos o objetivo de Deus. O pensamento de Deus era seu pensamento central, e o pensamento de Deus é somente a respeito de Cristo, pois a arca é Ele mesmo. É isso que nós devemos estar na nossa mente. Nós estamos interessados apenas no amor de Deus, que é maravilhoso, mas queremos que Ele tenha prazer em nós. O amor de Deus é maravilhoso. Ele nos ama, a gente louva, Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor, mas é maravilhoso quando queremos que Ele tenha prazer em nós. Será que o Senhor tem prazer na sua vida? Será que Ele se agrada do seu comportamento diante dEle? O Senhor se agrada de Davi porque ele tinha a arca com algo central. Para nós hoje significa trazer Cristo para o centro da vida da igreja e o centro das nossas mensagens. As nossas mensagens, elas precisam voltar a ser cristocêntricas. Jesus no centro, Jesus no centro. Nos dias de Saul, ninguém se importava com a arca da aliança, ninguém. Mas quando Davi se tornou rei, ele decidiu trazer a arca para Jerusalém. A arca é um símbolo do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Então Emanuel, a presença de Deus no meio do seu povo. Davi ele ansiava pela bênção da arca, pela bênção da aliança, que estava na casa de Abinadab. 2 Crônica capítulo 6, coloca aí para mim, versículo 1 e 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos.
que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram-no a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau e de faia, com harpas, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Olha que lindo, o anseio de Davi era correto. Ele queria trazer a arca para o centro da nação. Hoje também, igreja, precisamos trazer Cristo de volta para o centro da vida da igreja, para o centro da nossa vida. Vamos trazer, irmãos, vamos trazer Jesus. Eu tenho ministrado nesta igreja que é tempo de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Quando você se enche do Espírito Santo, você traz Jesus para o centro da sua família, você traz Jesus para o centro da sua casa. A presença do Senhor é um valor para nós, aleluia. Não queremos apenas reuniões, queremos reuniões cheias da presença do Senhor como essa, aleluia. A presença do Senhor, não queremos apenas célula, queremos célula cheia da presença do Senhor. Não queremos apenas discipulado, queremos sim discipulados cheios da presença do Senhor. Não queremos apenas músicas, queremos louvores que manifestam a presença do Senhor, como nós ouvimos hoje aqui, louvores que manifestaram a presença do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aplauda o Rei Jesus, glória a Deus. Reunião sem a presença é religiosidade mortal, religiosa. Queremos culto cheio da vida do Senhor. Eu creio que você não saiu da sua casa para chegar a participar de um culto morto, mas se você quer um culto cheio da presença de Deus, aonde Ele fala, aonde Ele te impulsiona, aonde Ele te mostra a importância de servir a Ele, como diz a música antiga, como o rei Davi, lembra dessa música? Quero louvar, minha alma canta a Ti em adoração, digo digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Olha que lindo você poder, Davi, terceiro ponto, já estou quase concluindo. Davi aprendeu a confiar no poder do sangue. Precisamos confiar. É tremendo, irmãos, ver como Davi tinha um coração para o Senhor. Estava meditando nessa palavra, Deus falando comigo muita coisa. Ele amava a sua casa, tanto que amava a presença do Senhor. Contudo, o que Davi ainda não entendia é que a obra de Deus deve ser feita da maneira de Deus. Já está tudo pronto. Nós não precisamos inventar nada. Já está tudo pronto. O Evangelho é simplicidade. Não adianta inventar. Está tudo pronto. Glória a Deus por isso. Então, Davi ainda não entendia isso. Tudo está pronto. Ele tinha coração. Ele tinha colocado a arca num carro de boi. Essa foi a maneira como os filisteus devolveram a arca. Você sabe a história, o povo de Israel. E Deus havia permitido que eles agissem assim, porque não conheciam a revelação da aliança. Mas Davi não poderia seguir o caminho deles. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Nós não podemos seguir caminhos errôneos. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Por isso da importância de sermos cheios do Espírito Santo. 2 Samuel tem uma palavra, no capítulo 6, versículos 5 e 7. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus.
Olha que coisa, quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca, tentou, ele tinha boa intenção, mesmo assim morreu diante do Senhor. Boa intenção não adianta, nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos ter uma vida consagrada, para colocar as mãos aonde temos que colocar. Às vezes não temos essa mão santa. Então nós vemos aqui que muitos afirmam que o segredo para ter a presença de Deus é o louvor, é a adoração. Veja, porém, que não havia falta de louvor, não havia música e dança. O verso 5 diz que Davi, todo o povo cantava ao Senhor, e mesmo assim houve morte. Tinha louvor e tinha adoração. É claro que louvor e adoração estão envolvidos na presença de Deus, mas eles não são o segredo. Infelizmente, existe muito louvor sem senso da graça de Deus. Nós temos visto muita coisa acontecendo. Há um tipo de louvor que não passa de uma performance artística, um show natural. A gente precisa voltar à raiz, adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana, representada por Uzá, uma força humana. Se o louvor ou o ministério está baseado na força do homem, não haverá presença de Deus. O que nós almejamos é pela presença de Deus, pela dependência de Deus, consagração, irmãos. Nós não podemos pegar uns instrumentos de qualquer maneira. Nós temos que ser consagrados ao Senhor, para quando tocarmos a unção de Deus espalhar, inundar a casa de Deus. Quando pegar um microfone, você se consagrar. Você não pode estar de qualquer maneira, que pode acontecer algo que você talvez não goste. 2 Samuel 6,9, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ele pediu uma orientação. Então, querido, escute isso: a graça de Deus não é retirada por causa do pecado do homem, mas por causa da força do braço do homem. É desse jeito. A graça de Deus é maior que o pecado, mas a força humana pode parar o mover de Deus. Pode ou não pode? Uma força humana para o mover de Deus. E Deus quer mover nesse tempo pós-pandemia. Deus quer mover nesta igreja. Deus quer te encher do Espírito Santo, para que você seja canal de Deus, para levar a palavra aos feridos, aos doentes, aqueles que estão sem esperança. Que você seja esse homem cheio do coração de Deus. Quando a prostituta veio a Jesus, ele recebeu, pois a graça era maior do que o pecado dela. A graça é maior que tudo. Quando os publicanos, que eram como nossos políticos corruptos de hoje, foram a Jesus, o que é que o Senhor fez? Ele recebeu, porque a graça era maior do que o pecado deles. A graça é maior do que tudo. Glória a Deus. Então já ouvi pessoas dizendo coisa como: o pecado parou o mover de Deus, o pecado parou o avivamento. Eu já ouvi isso. Mas se o pecado pode parar o avivamento, então nem mesmo poderia ter começado, pois o pecado já estava lá. Na verdade, o avivamento cessa quando o homem traz a lei, seus controles humanos, seus esforços naturais. Isso para o mover de Deus. Quem faz a obra é o Senhor, não somos nós. Uma vez eu fui com o irmão, levei ele num culto, e o culto realmente estava arrastado. A gente viu que não estava legal. E ele falou: se o pastor me der uma oportunidade, eu mudo a cara desse culto. Eu mudo. Aí eu falei para ele: legal, né? O Espírito Santo está onde nesse negócio? Está longe. Eu não faço nada, irmãos. Quem faz é o Senhor. A justiça própria está também na raiz da familiaridade. Uzá estava familiarizado com a arca, pois ele esteve na sua casa desde que ele era criança. Se familiarizou com a arca. Então a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Ficou muito íntimo. E agora descobrimos que Uzá era filho de Abinadab. A arca ficou todo esse tempo na casa de Abinadab, mas não se diz que ele e sua casa foram abençoados. Todavia, ele ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom, e ele foi tremendamente abençoado.
Olha a diferença. Em vez de avaliar onde tinha errado, Davi simplesmente, ele desistiu de levar a arca no lugar, de se voltar para as Escrituras, para entender o que? O caminho de Deus. Ele se encheu de medo e levou a arca para a casa de quem? De Obed-edom. Temor de Deus. Nós temos que ter temor, irmão. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas agora a história é completamente diferente. Mudou a história. Durante os 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. Irmãos, quando Deus está na nossa casa, Ele abençoa tudo que nós temos, irmãos. Ele vai abençoando. Samuel, capítulo 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 mesezinhos, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa, irmãos. José, um historiador, Flávio José, ele judeu, né? Ele diz que Obed-edom era muito pobre, mas em 3 meses ele se tornou muito rico por causa da arca. 3 meses. Qual é o segredo da bênção de Obed-edom? Tem um segredo. E eu e você queremos saber que segredo é esse. Em primeiro lugar, precisamos entender o sentido do seu nome. Obed significa servo em hebraico, e Edom significa vermelho. Escute isso. Assim o significado seria servo do vermelho. Mas isso não faz sentido. Entretanto, a coisa toda fica clara quando entendemos que Edom é uma palavra derivada de Dan, que significa sangue. E dessa forma, escute isso, podemos dizer que Obed-edom significa servo do sangue. Olha que lindo. Quando nos tornamos servo do sangue, nós temos a sua presença. A sua presença. A prova de que essa interpretação ela é correta é o fato de que na primeira vez que Davi tentou levar a arca, havia louvor, mas não havia holocaustos. Na segunda vez, porém, além do louvor, havia um sacrifício cada 6 passos. Andavam 6 passos, havia um sacrifício. E naqueles 3 meses, Davi certamente pesquisou, ele estudou e descobriu o quê? Que os levitas é que deveriam carregar a arca nos ombros. Mas além disso, fez algo que não havia feito antes: sacrificou o Senhor. Nós somos esses sacerdotes, irmãos, que carregam a arca. Isso é um quadro de um campeão sendo levantado pelos seus companheiros. Nós fomos chamados como sacerdotes para levantar o Senhor Jesus, a verdadeira arca. Levante Jesus, irmãos. Fale de Jesus, pregue Jesus. Não entre em contenda, em confusão. Pregue Jesus, fale de Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não entre em discussão, em teologia, questionamento. Pregue Jesus. Não fale mal de religião de ninguém. Não fale mal de denominação de ninguém. Pregue Jesus. Fale de Jesus. Traga a presença para a sua casa. Querite Jearim ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Mas Davi resolveu oferecer um sacrifício a cada 6 passos. Imagine, cada 6 passos Davi oferecia sacrifício. Ele se tornou radical com o sangue. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Ele era rei, mas se colocava como sacerdote diante de Deus. Isso certamente aponta para nós, pois hoje nós somos reis e sacerdotes. Glória a Deus. Precisamos ser servos do sangue, apresentarmos sempre confiado na justiça de Cristo e agir em fé como sacerdotes. É isso que nós precisamos. Creia nisso. E nesse contexto, o louvor e a adoração certamente terão um grande impacto.
o resultado disso é que teremos o favor e a bênção da presença do Senhor entre nós. Não tem coisa mais gloriosa, mais maravilhosa de nós termos a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Então eu concluo essa palavra dizendo: o homem segundo o coração de Deus não é aquele que se apresenta como moralmente correto, não é esse, mas aquele que aprende a valorizar o que o Senhor valoriza. Aprender. Aquele que conhece o coração do Senhor. Na casa de Davi, ele descobriu 3 coisas, e eu encerro aqui, que tornaram uma pessoa agradável aos olhos de Deus. Se eu e você tomarmos essa atitude, nós seremos conhecidos como filho de Deus, e com certeza Ele terá prazer das nossas vidas. Davi, olha a receita: ele amou a casa do Senhor, ele ama a presença do Senhor, e ele confia no sangue do Senhor. Nada além do sangue. Podemos louvar essa canção? Nada além do sangue, irmãos. Então ame a presença, ame a casa e confia no sangue. Aquele que se confessar, ele é fiel e justo para te purificar. O sangue, ele tem esse poder de nos purificar. Valorize o sangue, ame a presença, seja um homem ou uma mulher cheio da presença de Deus. Que o Senhor possa virar para você e dizer: filho amado, filho amado. Então agrade ao Senhor, seja esse filho, aonde o Senhor possa falar que Ele tem prazer na sua vida.